Boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Jussara Oliveira, sou residente do Centro de Retiros da Brahma Kumaris, chamado Vila Serra Serena, aqui na cidade de Serra Negra. Para aqueles que estão tendo contato conosco pela primeira vez, a Brahma Kumaris é uma escola de meditação e cursos de qualidade de vida. Temos diversas escolas nas principais capitais do Brasil e também temos muitas informações no nosso site, onde vocês poderão saber mais, não é? Sobre tudo que oferecemos em relação ao autoconhecimento, em relação à nossa visão do eu como seres espirituais, a nossa linguagem como ser espiritual. O nosso tema de hoje é pensamento e consciência. A relação, não é, que existe entre estes dois. O quão o meu pensamento influencia a minha consciência e o quão a minha consciência influencia o meu pensamento. O mais comum em nosso dia a dia é simplesmente repetirmos ações, padrões comportamentais. Assim como, ou um resultado, talvez, dos nossos padrões de pensamentos, é ou são os nossos padrões de comportamento. E pelo fato de repetirmos de novo e de novo a experiência de ações, torna-se automática, não é? A repetição uma vez mais. Mas a nossa consciência é aquela que diz assim internamente: faça isso, não faça, isso não é bom. Mas muitas vezes nós não demos atenção a este aviso e continuamos repetindo ações. Talvez na expectativa que, repetindo a ação, essa mesma ação, eu tenha um resultado, obtenha um resultado diferente. Mas por que é importante observarmos os padrões de nossos pensamentos? Porque eles influenciam diretamente. De acordo com o meu pensamento, será o meu humor. De acordo com o meu pensamento, será a minha ação. De acordo com o meu pensamento, será a minha atitude diante de tudo que me cerca. De acordo com o meu pensamento, será a minha saúde. De acordo com o meu pensamento, será a minha vida como um todo. A mente é um campo onde os pensamentos, os jogadores surgem, são muitos, não é? Às vezes não fizemos muitas ações físicas durante o dia, ou não mais do que da rotina, mas sentimos um cansaço extremo. Por quê? Pensamos demais. O pensamento é energia e ele alcança seu destino. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito de guardar mágoas do passado, porque no ano tal, no dia tal, a pessoa tal me disse isso ou me fez isso, eu jamais vou esquecer. Na realidade, com este pensamento, toda vez que puxamos a tela da nossa mente tais pensamentos, estamos, uma vez mais, vivendo a cena. E eu posso assegurar-lhe, com certeza, que se hoje essa mesma cena fosse vivida, a nossa resposta seria diferente.
Porque esse tempo decorrido daquela cena, daquele momento onde aconteceu aquela cena, ele trouxe consigo uma bagagem de novas experiências, novos momentos. Então, é inútil mantermos pensamentos sobre o passado, a menos que tenhamos aprendido uma lição e não queiramos, uma vez mais, repetir aquela mesma situação. Passado é passado, já aconteceu. O futuro ainda está por vir. Então, todo o nosso empenho, inclusive nosso empenho espiritual, é estar plenamente no presente. Porque é só com o presente que eu posso lidar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ser um vigilante, atento. Que tipos de pensamentos eu estou tendo? Por exemplo, às vezes, acordamos muito bem. Nossa, que dia lindo. Tudo está de acordo. Vou para a minha rotina, tomar o meu café, encontrar com as pessoas, vou para o meu trabalho. Está tudo ótimo. De repente, este estado de ânimo, esse estado de humor começa a mudar. Por quê? Porque pensamentos diferentes começam a surgir na mente e me influenciar internamente. E quando esses pensamentos estão profundamente arraigados, nós simplesmente expressamos nas nossas ações. E o resultado disso, a consequência disso, ou nós nos acostumamos como algo normal, que todo mundo age assim, ou que todo mundo vai nessa direção, ou nós começamos a dar atenção a essa vozinha interior que diz, faça diferente, porque um dos comportamentos humanos que nós mais temos o hábito de praticar é fazer as mesmas ações e queremos resultados diferentes. Isto jamais vai acontecer. É impossível. É como se você fosse sempre pelo mesmo caminho, não é? E tivesse a expectativa de sair em outro lugar. O caminho, a trajetória de nossos pensamentos, em relação à sua influência, a tudo aquilo que nos cerca, a tudo aquilo que depende de uma resposta, é o mesmo. Ou seja, se tenho como meta experimentar algo diferente, tenho que pensar diferente. Na visão espiritual, e também em todo o contexto espiritual que nos visualizamos e que buscamos praticar no Raja Yoga, que a Brahma Kumaris nos ensina, um dos aspectos que muito me deixa entusiasmada e que realmente tem algo assim de encantamento em relação a este conhecimento espiritual é de que cada um de nós é único. Essa unicidade me encanta. Por quê? É muito profundo o entendimento disso. Se eu entendo que eu sou eu, eternamente serei eu, este ser único, não preciso me comparar, não preciso competir, e a beleza está em sermos nós mesmos. A beleza está, por exemplo, um jardim, onde existe uma variedade de flores. Cada um com seu perfume, cada um com sua cor, cada uma com, enfim, com seu jeito único de ser. É isso que somos. Mas por que não pensamos nisso no nosso dia a dia? Ah, porque eu tenho que pensar nas minhas responsabilidades. Ok, temos que pensar nas nossas responsabilidades. Mais do que pensar, agir, não é? Colocá-las na prática. Mas o que
diferencia de eu ir para uma ação prática necessária no meu dia a dia com bons pensamentos ou não. De qualquer forma, eu tenho que cumprir a responsabilidade. Isso já está definido. Então, deixe-me tomar benefício deste momento, levando comigo os pensamentos ideais, tornando mais leve a tarefa. Mesmo uma doença no corpo. Se você olhar para essa doença com pensamentos de medo, de angústia, se sentindo vítima em decorrência dela estar acontecendo, você vai ter uma influência de peso, além da situação. O que a meditação, Raja Yoga nos ensina, é que, ok, embora tenha que passar ou enfrentar esta situação, vou verificar o que disponho, a quem tenho que recorrer, qual a atitude prática para liberar-me ou passar por essa situação de uma maneira efetiva. Isso significa o quê? Preservar este eu, o ser espiritual, que tem que dar uma resposta para este corpo que utilizamos como um veículo para expressão neste mundo da matéria. Por exemplo, quando existe uma expectativa em relação aos relacionamentos, não é? Razão pela qual a maioria dos relacionamentos muitas vezes não dão certo, ou não dá certo, a maioria não dá certo. Por quê? Nós criamos toda uma expectativa em relação ao outro. Ah, se o outro fosse assim, se, jamais isso vai acontecer. O outro é o outro, assim como eu. Se experimentando de acordo com todo o seu registro existencial. É impossível, porque cada um de nós, repito, é uma matriz única. É impossível o outro dar as mesmas respostas, as quais eu estou com expectativa. E como isso não acontece, vem a decepção, vem a nossa autoestima torna-se baixa, porque pensamos que já não estamos mais à altura de sustentar um relacionamento, e assim vai. Ou seja, inúmeros pensamentos inúteis surgem em nossa mente em decorrência da não percepção ou do não entendimento deste aspecto. Simples, aparentemente, mas profundo. Também quando temos os outros se comportando de uma maneira inadequada em relação a nós, qual pensamento deveríamos ter? Que o outro está assim, não é assim. Que o outro está expressando o seu momento. Então, esse é o tipo de influência externa a qual eu não devo absorver como se fosse minha responsabilidade por o outro estar agindo desta forma. Eu percebo que, como seres espirituais, de alguma forma, nós temos, talvez não consciente, mas inconscientemente, profundamente gravado, uma linha de ação e de aceitação. Por exemplo, na minha jornada, na minha trajetória, não é? Eu percebia que muitas vezes as pessoas queriam me influenciar a fazer coisas as quais eu não concordava. Num primeiro momento, talvez eu não soubesse, eu não tinha coragem de dizer não.
Num segundo momento, até repetia a ação, mas no terceiro momento havia uma promessa interna: não farei mais isto. Porque uma linha da minha consciência, embora tênue, mas muito viva, dizia: isso não é bom para você. E todos nós, tenho certeza absoluta, que temos esse tipo de pensamento, esse tipo de consciência em determinados momentos. Mas o que faltava para que eu não praticasse? Além do entendimento da coragem, o poder espiritual. Hoje eu percebo, decorrido tantos anos, que esta é a nossa bússola. Essa é a nossa verdadeira identidade. Se nós considerarmos toda a nossa existência uma trajetória, este momento exato é o momento de resgatarmos a nossa essência. Por que resgatarmos a nossa essência? Já fomos para a ciência, já fomos para as religiões, já fomos para os livros, já fomos para os cursos, e ainda faltam respostas. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Bati de porta em porta, buscando nas religiões a explicação que queria ouvir, mas não encontrei. E continuei a minha trajetória. Hoje entendo que era espiritual, mas naquele momento eu entendia apenas como uma trajetória humana. Me sentia muito diferente das outras pessoas, porque o meu pensar era diferente. Achava que eu tinha problemas, mas na realidade o que estava gritando era uma memória profundamente gravada do eu espiritual, da essência que precisamos resgatar neste momento. E nesta essência está contida a minha prática deste olhar para o eu na consciência espiritual. Por muito, muito, muito tempo vivemos uma consciência humana. Ok, era o momento, mas este é um momento diferente. Este é o momento do eu espiritual entrar na ação para que o humano tenha soluções. O que existe de mais frágil é a energia da matéria. Enquanto a energia espiritual me possibilita me reabilitar onde quer que eu esteja a qualquer momento da minha existência. A minha consciência espiritual faz com que eu resgate a minha independência como ser. Comumente nós ouvimos dizer que para sermos completos temos que encontrar a outra metade da laranja para que possamos ter felicidade. Na visão espiritual, nós entendemos que somos laranjas inteiras, andando juntas. Porque um ser humano não tem como preencher outro ser humano com aquilo que necessita. O único ser capaz de nos preencher é Deus. Mas que Deus? Esse Deus que nos apresentaram nas religiões? Um Deus que castiga? Um Deus que de certa forma é mau? Ou um Deus que não se importa com tudo que esteja acontecendo no mundo? Não. Um Deus que é um espírito, um ser espiritual como eu. Uma fonte que jamais se envolveu em ações humanas, para se manter justamente nessa condição de ser uma fonte de poder e força. Um Deus que é Pai, sim.
que nos ama profundamente, que não nos julga, que não nos castiga, que não distribui riqueza para uns, pobreza para outros, alimento para uns, fome para outros. Não é? Deus não entra neste jogo. Isto tudo acontece em decorrência da nossa ação humana. Todo período que vivemos uma consciência humana, nos esquecemos aos poucos. Fomos perdendo o nosso brilho original como seres espirituais e nos esquecemos de preencher toda a nossa responsabilidade com tudo aquilo que nos cerca nesta consciência. Mas não há uma questão de culpa. Esta realmente é a forma que as coisas acontecem. E não há um conformismo nisso, há um entendimento profundo. Tudo acontece no seu momento exato. Então, o que eu preciso neste momento? Entender isso através de meus pensamentos e criar meu próprio laboratório pessoal. Se vocês ouvirem o que estou colocando hoje, simplesmente ouvirem, e não buscar a prática, será mais uma informação. E creio que de informações já estamos quase que saturados, não é isso? O que realmente me cativou também neste conhecimento espiritual do Raja Yoga, cuja meditação é a fonte que faz com que venhamos alcançar nossos objetivos, é justamente este aspecto de que eu posso experimentar isso. Imagina, o seu pensamento é seu, ninguém mais vai ter acesso a ele. Então, você é o único responsável em criar o seu laboratório pessoal. Aumentar o seu poder de discernimento sobre tudo e principalmente sobre esse momento. Alguns acham que o que está acontecendo atualmente em nossas vidas é um castigo. Não é um castigo. Deus não castiga ninguém. O que está acontecendo é um resultado de nossas ações impensadas, dos nossos padrões de pensamentos. E, consequentemente, a nossa atuação no mundo da matéria. Nosso consumismo exagerado. Simplesmente estávamos nos sentindo livres para fazer o que bem entendêssemos, de acordo com o nosso momento. Mas este é o momento agora do resgate da consciência espiritual. Porque esta sim que vai me dar poder e força para dar sequência a tudo que está por vir, que para nós é uma incógnita. E tudo pode acontecer de repente. Então, se eu me fortaleço espiritualmente, conscientemente, buscando esta conexão com a fonte, não é? Podemos imaginar ou podemos criar a imagem mental de Deus como um sol espiritual. Quando nós olhamos nas imagens das religiões, nós vimos que todas elas, de alguma forma, apontam para cima, significando alguém além deste mundo, não é? Que é capaz de nos preencher com este poder e força espirituais. Toda a distância que nos separa desta fonte, deste sol espiritual, é de um pensamento. Que pensamento? Eu sou este ser espiritual cujo pai, cujo amigo, cujo guia,
cujo professor, cuja mãe, não é? Seja qual for o relacionamento que eu queira ter com Deus, é este espírito como eu. E o que nos liga é o pensamento. Lembrar do eu como ser espiritual, que dá luz, que dá vida, que dá energia a cada célula deste corpo físico, e que posso constantemente preencher-me com poder para não praticar ações ou pensamentos os quais eu não desejo ter, é a fonte suprema, esta fonte inesgotável, essa fonte sempre disponível. Mas, para que ele possa desempenhar essa ação em relação a nós, temos que ir em busca deste relacionamento. Refinando a nossa consciência, voltando à nossa essência, como seres espirituais. Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos dê coisas. Fizemos promessas, não é? Mas não é assim a ação de Deus. Nós, como filhos, somos merecedores do que há de melhor. É esta a visão que Deus tem de nós. Ele não entende muitas vezes, quer dizer, entender entende, porque ele sendo a consciência suprema, não é? Mas o que não faz sentido é nós sermos filhos de um pai tão rico, de todos os poderes, e andarmos neste mundo da matéria tristes, infelizes, inseguros, com medo. E o que precisamos neste momento? Mudar a nossa consciência desse eu limitado, deste eu físico, para este ser espiritual. E viver esta consciência no meu dia a dia. Isso parece muito distante? Depende de cada um de nós. Assim como um paciente vai a um médico em busca de cura de suas doenças, da mesma forma, nós temos que dar nossos passos em direção a Deus. Simplesmente nos reconhecer como filhos e reivindicar o que há de melhor. Tenho certeza absoluta que o que há de melhor nesse momento é essa mudança, esse virar a chave da consciência. Não é? Para sair dos limites do meu próprio mundo pequeno e ampliar a minha visão. Ver o mundo de uma forma mais ampla, mais abrangente. Não como algo findo. Não, o ser espiritual continua. Por que queremos, na realidade, mais queremos resgatar esta consciência neste momento? Porque, de alguma forma, estamos cansados de sofrer as consequências de padrões e comportamentos, não é? Humanos. Então, é a hora, sim, do resgate da consciência, do resgate de estar próximo, do resgate de ser melhor. Por exemplo, vamos fazer uma experiência. Neste local onde vocês estão, procure sentar-se confortavelmente e dirija a atenção mental para o centro da testa, para a região entre as sobrancelhas. E vamos pensar juntos. Vamos pensar, eu sou paz. E vou permitir que essa energia de paz
percorra todo o meu corpo. Que se espalhe na atmosfera. Que preencha esse ambiente. E permaneço experimentando esta paz. Neste momento, me torno um gerador de paz. Então, volto à consciência, ao momento presente, voltando da experiência. O que mudou? O estado anterior? No estado de consciência física, um estado de consciência humana, comum, para um estado de consciência espiritual. E isso nós podemos praticar a qualquer momento do dia, durante qualquer ação. Por que é importante repetir eu sou? Pelo simples fato de que esquecemos ao mudar nosso padrão de pensamento, a nos envolvermos demasiadamente no dia a dia. Então é preciso repetir para que possamos experimentar. Porque esta é minha verdadeira essência. Esta é a minha verdadeira identidade. As qualidades espirituais, as quais buscamos como paz, como equilíbrio, felicidade, amor, pureza, leveza, estão todas gravadas em nós. Mas a chave de acesso para esse tesouro que cada um de nós possuímos é o nosso pensamento. Talvez vocês possam dizer, mas eu não consegui acalmar minha mente para experimentar isso, o que você propôs neste momento. Ok. Mas a meditação, como todo qualquer outro aprendizado, exige prática. Então nós praticamos de novo, de novo, de novo, e vamos assumindo esta consciência. E uma qualidade espiritual torna-se um poder. Você torna-se naturalmente pacífico. De tanto repetir a consciência, alimentar a consciência de paz, ter ações pacíficas, você passa a ser, a ter e ser este poder da paz. É um exercício que esquecemos. Assim como queremos dar respostas ao nosso corpo físico, quando nos lançamos a fazer exercícios físicos para manter uma boa saúde, não é? Meu corpo dinâmico, enfim. Da mesma forma, o exercício da consciência espiritual é necessário prática. E a ferramenta é o meu pensamento.
Estou no trânsito? Deixe-me ser um farol andando por aqui, tendo pensamentos espirituais, tendo pensamentos de paz, olhando em volta, aquele mesmo caminho que você faz diariamente, ou mesmo estando dentro da sua casa, neste momento estamos mais, não é? Em casa, nos lançando a um trânsito muitas vezes, mas mude o olhar do seu ambiente. Olhe tudo com uma visão espiritual. Mude o olhar das pessoas que estão à sua volta. Resgate essa consciência espiritual e a transformação acontecerá. Em nossa essência, somos espiritual, somos muito simples. Deus é muito simples. Então é essa simplicidade que precisamos resgatar. Praticando pensamentos, sentimentos, palavras, ações conscientes. O sinal do arrependimento, do erro espiritual não devia ter falado isso, não devia ter pensado desta forma. Como eu dizia no início, o pensamento é ação e alcança seu destino. Então eu me arrependo. Quem se arrepende? A minha consciência espiritual está me dizendo, o ser espiritual. Você tem um padrão de ação. Diferentemente do que se possa pensar, praticar meditação, ter consciência espiritual, exercitar qualidades espirituais, não nos torna pessoas alheias ao mundo, ao que está acontecendo, bem pelo contrário, nos torna muito conscientes e faz com que tenhamos ação para transformar este momento. Imagine você se nós ficássemos todos, sem exceção, lamentando esta incerteza, essa insegurança deste momento. É necessário alguns que estejam pensando, agindo diferente, para que possamos mudar uma consciência coletiva. Senão, se nós todos pensássemos, não é, de uma mesma forma, visualizando apenas o aspecto físico, os limites da matéria, estaríamos todos perdidos. Não estaríamos sendo os filhos dignos do amor, do poder e da força de Deus. Então, temos que buscar nesta fonte divina, nesta fonte de amor. O que precisamos na realidade é resgatar o amor espiritual por Deus. De tanto praticarmos os nossos papéis, nossas responsabilidades do dia a dia, esquecemos de ser. Ficamos muito no ter, talvez também no querer, desejos limitados. Esquecemos de ser o que verdadeiramente somos. Então este sim, eu considero e tenho certeza absoluta, que é o momento de oportunizarmos aqueles que convivem à minha volta, a mim mesmo, dar respostas efetivas. Fazer com que essa consciência se torne natural. Eu sou digno do amor de Deus, eu sou digno do meu respeito, eu sou digno de viver
a paz, embora no tumulto, porque isso vai nos tornar muito ágeis. Surgindo uma situação, imediatamente eu não vou sentar na cadeira pensando, porque isso aconteceu comigo. Não, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para resolver, para transformar, para renovar? Não é? E o meu pensamento é uma ferramenta que atinge muitos. A distância é vivo. Ele chega lá. Por isso, gostaria de enfatizar o entendimento da influência do nosso pensamento para que nós possamos ter um dia a dia pleno. Quando eu acordo, ao invés de pensar, mais um dia, uau, mais um dia, estou aqui, com toda a minha energia, com todo o meu ser. E é hoje, amanheceu, amanhã será amanhã. Estou aqui agora, presente efetivamente na minha existência, na minha vida como um todo, na vida daqueles que estão próximos a mim, não é? Então, de uma maneira geral, eu creio que era isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. E gostaria também de agradecer a oportunidade de vocês estarem conosco. E gostaria imensamente, sem expectativa, mas um desejo puro, que vocês se lançassem à oportunidade, à experiência de criar seu laboratório pessoal, não é? Buscando essa proximidade, essa conexão com a fonte suprema, que é dada através de um diálogo mental. Eu crio pensamentos, converso, combino, convido, ao invés de eu, que esse eu às vezes está cansado, já de tantas experiências humanas, nós, eu e o Ser Supremo, eu e a fonte suprema, eu e o amigo, o companheiro, o guia, o mestre, eu e minha fonte de energia inesgotável. Ok? Om Shanti. Olá, Jussara, boa noite. Olá, boa noite. Então, chegaram algumas perguntas aqui para a Jussara. A primeira pergunta. Pois não. O que fazer para dominar a ansiedade? Muitas vezes, não parece realmente que é algo que não vamos conseguir dominar. E a raiz dessa ansiedade é um pensamento que se repete. Ou uma cena, talvez. Esse pensamento pode ser de medo, de insegurança, enfim. Ou algo que nos ameaça. Que sentimos que não está ao nosso alcance dar respostas. Não adianta nós dizermos para a mente, não pense sobre isso, para que a nossa ansiedade não aconteça. Ao dizer não pense sobre isso, você já está pensando. Precisamos ir ou partir para uma ação prática. Fazer alguma coisa que puxe a minha mente naquela direção. Um aspecto importante que gostaria de ressaltar, que espiritualidade é ação prática. Porque a espiritualidade é a expressão do eu, o ser, não é? Se eu sou o ser espiritual,
Isto é espiritualidade. Eu, o ser na ação. Então, me envolver. Vou fazer uma atividade doméstica, vou ler um livro, mas mesmo assim a ansiedade não, de alguma forma, arrumar uma forma de puxar a sua mente, o seu pensamento, naquela direção, para naturalmente ir dominando esse tigre de papel. Ok? Ok. Mais uma pergunta. Uma pessoa, uma senhora que o esposo faleceu recentemente e ela não pôde estar presente com ele no momento da passagem. Ela pergunta alguma recomendação de como lidar com a culpa que pode ter ficado para ela. Não é uma questão de culpa. As cenas vêm, as coisas acontecem na nossa vida. Algumas nós não temos como transformar. Mas eu tenho uma indicação ou uma orientação espiritual a dar-lhe neste momento, que é: lembre dele com muito amor, com muita alegria. Lembre dos bons momentos que vocês estiveram juntos. Porque onde quer que este ser espiritual esteja, não vai querer vê-la triste, nem chorando, e nem vai entender o que está acontecendo. Então, tudo que pode separá-la dele é um pensamento. Pense de forma preenchedora. Pense nos momentos de felicidade. Este amor, este pensamento vai alcançá-lo. Porque não é ali, naquele momento, eu sei o que isso significa, o que você está dizendo. Que não foi possível despedir-se do corpo, do espírito você não se despede. Então pense com amor, pense que este ser que foi seu companheiro, seu marido, é um filho muito amado por Deus, não é? Que é merecedor dessa luz do Pai, esse poder espiritual para sustentá-lo neste momento e para dar sustento a você. Ok? Ok. Uma nova pergunta. Se você pudesse falar com mais detalhes, como praticar esse laboratório que você falou? Foi a pequena prática que nós tivemos. Primeiro momento, repetir que você é este ser de paz, de luz, de amor, de verdade, de equilíbrio. Mas a prática, o laboratório significa mudando, percebendo os seus pensamentos, sair de uma corrente de pensamentos negativos, não é? As preocupações, por exemplo, já está dizendo a palavra preocupação, você está se ocupando com antecipação, com antecedência ao que está por vir. E muitas vezes é tudo diferente daquilo que você se preocupou. Então, seu laboratório é pensar diferente, porque pensar diferente, você poderá influenciar certamente para um resultado diferente. Esse é o seu laboratório, ou seja, se lançar a uma experiência. Porque você vai colher o resultado disso. Por isso que é muito pessoal. Eu já conheço as cenas que acontecem à minha volta. Então, deixe-me dar uma resposta diferente. Se eu sempre reajo desta forma, deixe-me agir espiritualmente. Como seres humanos, nós estamos acostumados a reagir. E esse laboratório pessoal é o laboratório da experiência espiritual. Dar respostas espirituais. Não é? Dar respostas, por exemplo, de tolerância, de aceitação. Este é o laboratório que nós temos que praticar. Por quê?
estamos muito habituados a reagir. Então, o agir espiritual é o diferencial que vai fazer com que tudo realmente se transforme. E eu tenha o retorno. Qual o resultado disso? Autossatisfação, leveza, bons relacionamentos, equilíbrio, sustento. Algo mais? Oi, sim, conectado a essa questão do laboratório, se você pudesse dar algumas sugestões de como lidar com pensamentos negativos que surgem na mente, às vezes parece até que é algo inconsciente. Esses pensamentos surgem. Como lidar naquela hora? Eu tenho, devido à prática destes anos todos de meditação, eu tenho uma forma rápida de sair quando é como uma nuvem que se aproxima, não é? O que eu faço? Se eu sinto que eu não vou dar conta de não ficar, não conseguir sair daqueles pensamentos, o que eu faço? Eu faço um triângulo. Pensamento, Deus, eu, seu filho. Deus pensaria assim? Ou, estes pensamentos não me pertencem, portanto, lixo vai para a lixeira. São ações pequenas, mas transformadoras. Esse pensamento não me pertence. Deixe-me pensar na fonte que é capaz de tornar estes pensamentos sem nenhum efeito sobre o eu. Mas tem que praticar. Deus pensaria assim? Não. Deus é o oceano, é a fonte de amor, de bondade, de equilíbrio, de pureza. Ter bons pensamentos é praticar pureza espiritual. Leveza. Porque nós temos, sim, padrões de pensamentos muito fortes, gravados. Por quê? Tudo que acontece conosco fica gravado na nossa mente, na nossa memória. E se expressa através da nossa mente, dessa forma de pensamentos. E pode ser pensamentos também de experiências de longo período existencial. Não necessariamente deste momento, consciente da sua existência. Então, não me pertence neste momento. Ou então coloque em cima, eu sou um ser de paz, eu sou um ser de luz. Abra a porta para essa dimensão espiritual. Algo mais? Muito bom, que a gente está se aproximando do horário que sempre é anunciado, mas antes de passar de volta a palavra para a Jussara, para conduzir uma meditação final para todos nós e para dar algumas palavras finais, eu vou anunciar aqui a palestra do próximo domingo, e a Jussara vai anunciar um livro daqui a pouco também. Então, próximo domingo é dia... só um momento. Próximo domingo é dia 2 de agosto. Então, primeiro domingo de agosto, 6h30 da tarde, o tema da palestra é o bom uso de tudo, a ajuda de que o mundo precisa, com a professora Kátia Roel. A Kátia também é uma professora residente em Serra Negra, ela é coordenadora da editora Brahma Kumaris, e ela que vai estar abordando esse tema. Depois da palestra vocês vão receber e-mail com mais informações durante a semana também. O procedimento de participar vai ser o mesmo. Então eu vou passar de volta a palavra para a Jussara, que ela vai recomendar um livro para aqueles que tiverem interesse, e também vai conduzir uma meditação final. Ok. Então, para aprofundar o que coloquei para vocês, não é? Nós encontramos o conteúdo
bastante mais completo. Hoje nós abordamos alguns tópicos nesse livro Autoempoderamento de Ken O'Donnell. Muitos de vocês, eu creio que já conhecem o Ken O'Donnell como escritor, não é? Nosso fundador da Brahma Kumaris para as Américas. E então recomendo, vocês podem adquiri-lo através da editora PK, cujo endereço o Ricardo vai fazer constar no chat, e assim como vários outros livros que poderão auxiliá-los nesta nova jornada de autoconhecimento e aprofundar essa consciência do eu, o ser espiritual. Ok? Então, eu gostaria de agradecer uma vez mais a oportunidade de estar com vocês. E vamos, então, agora à prática de alguns pensamentos, de uma meditação. Então, dirija um olhar interno para a região entre as sobrancelhas. E busquem a percepção de ser um ser espiritual, que tem gravado em si suas qualidades originais de paz, de poder, de amor, de flexibilidade, de leveza. E que é capaz de criar tais pensamentos que conduza à experiência deste ser espiritual que somos. E que leva o seu pensamento ao Ser Supremo, Deus, percebendo na sua forma de luz, como um sol espiritual, cujos raios vêm em minha direção. Preenchendo a cada um de nós com seu poder, com sua força, com seu amor incondicional. Permaneço alguns momentos experimentando o brilho, o calor, oriundos
deste Pai que me vê como seu filho mais bem-amado, que me suporta em seus braços, que me embala, que me aconchega, que me envolve. Neste estado de consciência, volto ao momento presente, volto à ação. Om Shanti. Om, o eu, o ser. Shanti, paz. Eu sou um ser de paz.